Seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 10 de outubro, que é o dia 283. Vamos continuar em Jeremias capítulo 14, versículo 11 até o capítulo 16, versículo 15. Então o Senhor me disse: não ore mais pelo bem deste povo. Quando jejuarem, não darei atenção a seu clamor. Quando apresentarem seus holocaustos e ofertas de cereal, não me agradarei. Em vez disso, os devorarei com guerra, fome e doença. Então eu disse: ó soberano Senhor, os profetas dizem ao povo: tudo está bem, não haverá guerra nem fome. O Senhor certamente lhes dará paz. O Senhor me disse: esses profetas contam mentiras em meu nome. Não os enviei, nem ordenei que falassem. Não lhes dei a mensagem alguma. Profetizam a respeito de visões e revelações que nunca viram nem ouviram. Dizem tolices que inventaram em seu próprio coração mentiroso. Por isso, assim diz o Senhor: castigarei esses profetas mentirosos, pois falam em meu nome. E embora eu não os tenha enviado, dizem que não haverá guerra nem fome, mas eles próprios morrerão por guerra e fome. Quanto ao povo para o qual profetizam, terão o corpo jogado nas ruas de Jerusalém, vítimas da fome e da guerra. Não restará ninguém para enterrá-los. Maridos, esposas, filhos e filhas todos morrerão, pois derramarei sobre eles sua própria maldade. Portanto, diga-lhes o seguinte: noite e dia, meus olhos se enchem de lágrimas. Não consigo parar de chorar, pois minha filha virgem, meu povo precioso, foi derrubada e está mortalmente ferida. Se saio aos campos, vejo os corpos daquele que o inimigo matou. Se ando pelas ruas, vejo aqueles que morreram de fome. Os profetas e sacerdotes prosseguem com seu trabalho, mas não sabem o que fazem. Senhor, tu rejeitaste Judá completamente? Acaso odeias Sião? Por que nos feriste a ponto de não podermos ser curados? Esperávamos paz, mas ela não veio. Esperávamos tempo de cura, mas só encontramos terror. Senhor, confessamos a nossa maldade e a maldade de nossos antepassados. Todos pecamos contra ti. Por causa do teu nome, Senhor, não nos abandones. Não desonre teu trono glorioso. Lembra-te de nós e não quebres tua aliança conosco. Acaso algum desses deuses estrangeiros pode enviar a chuva? Ela cai por si mesma no céu. Somente tu, sim, ó Senhor nosso Deus, podes fazer essas coisas, por isso esperamos teu socorro. Então o Senhor me disse: mesmo que Moisés e Samuel intercedam diante de mim em favor deste povo, eu não ajudaria. Fora com eles. Expulse-os de minha presença. E se lhe perguntarem para onde iremos, diga-lhes: assim diz o Senhor: os destinados à morte, para a morte; os destinados à guerra, para a guerra; os destinados à fome, para a fome; os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Enviarei contra eles 4 tipos de destruidores, diz o Senhor. Enviarei espada para matá-los, cães para arrastá-los, abutres para devorá-los e animais selvagens para acabar com o que tiver sobrado. Por causa das maldades que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém, farei de meu povo objeto de horror para todos os reinos da terra. Quem terá compaixão de você, Jerusalém? Quem chorará por você? Quem se dará o trabalho de perguntar se está bem? Você me abandonou e me deu as costas, diz o Senhor. Portanto, levantarei a mão para destruí-la. Estou cansada de mostrar compaixão. As portas das cidades eu os espalharei ao vento, como palha separada do cereal, e levarei seus filhos queridos. Destruirei meu próprio povo, pois não querem abandonar os seus maus caminhos. Haverá mais viúvas que grãos de areia do mar. Ao meio-dia, trarei um destruidor contra as mães dos jovens. Farei cair sobre elas angústias e terror repentinos. A mãe de 7 filhos desmaia e respira com dificuldade. Para ela, o sol se pôs enquanto ainda era dia. Agora, está sem filhos, envergonhada e humilhada. Entregarei os que restarem para serem mortos pelo inimigo. E o Senhor falou. Então eu disse: como estou aflito, minha mãe!
Quem dera eu tivesse morrido ao nascer. Sou odiado em todo lugar. Não sou um credor que ameaça cobrar a dívida, nem um devedor que se recusa a pagá-la. Ainda assim, todos me amaldiçoam. O Senhor respondeu: Eu cuidarei de você em tempos de calamidade e aflição. Meus inimigos lhe pedirão que interceda por eles. Alguém é capaz de quebrar uma barra de ferro do norte ou uma barra de bronze? Entregarei de graça a sua riqueza e seus tesouros, como despojo a seus inimigos. Pois o pecado corre solto pela terra. Farei que seus inimigos os levem como prisioneiros para uma terra estrangeira. Pois minha ira se acendeu como fogo e arderá contra vocês. Então eu disse: Senhor, tu sabes o que me tem acontecido. Intervém, ajuda-me e castiga meus perseguidores. Dá-me tempo, não permitas que eu morra ainda jovem. É por teu nome que tenho sofrido humilhações. Quando descobri tuas palavras, devorei-as. São minha alegria e dão meu prazer ao meu coração. Pois pertenço a ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca participei de banquetes alegres do povo. Sentei-me sozinho porque tua mão pesava sobre mim. Enchi-me de indignação com os pecados deles. Por que então continuo a sofrer? Por que minha ferida não tem cura? Teu socorro parece incerto como um riacho inconstante. É como uma fonte que secou, assim diz o Senhor. Se voltar para mim, eu o restaurarei, para que possa continuar a me servir. Se disser palavras de valor uma vez, em vez de palavras inúteis, será meu porta-voz. Você os influenciará, mas não deixará que o influencie. Lutarão contra você como um exército, mas o tornarei invencível como uma muralha de bronze. Não o vencerão, pois estou com você para protegê-lo e livrá-lo. Eu, o Senhor, falei: certamente o livrarei desses homens perversos e o resgatarei de suas mãos cruéis. Recebi outra mensagem do Senhor. Ele disse: não se case, nem tenha filhos neste lugar, pois assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nasceram nesta terra e a respeito de suas mães e seus pais. Eles morrerão de doenças terríveis. Ninguém chorará por eles, nem os enterrará. Ficarão espalhados pela terra como esterco. Morrerão por guerra e fome. E seus cadáveres servirão de alimento para os abutres e os animais selvagens. Assim diz o Senhor: não vá a funerais para prantear, nem demonstre compaixão por este povo, pois tirei dele minha proteção, removi minha bondade e minha misericórdia. Tanto os mais importantes como os mais simples morrerão nesta terra. Ninguém os sepultará, nem chorará por eles. Seus amigos não se cortarão, nem rasparão a cabeça em sinal de tristeza. Ninguém oferecerá uma refeição para consolar os que tiverem de luto. Nem mesmo pela morte da mãe ou do pai, ninguém lhe dará um cálice de vinho para consolá-los. Não vá a seus banquetes e suas festas. Não coma nem beba com eles, pois assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Durante sua vida, diante de seus olhos, acabarei com os cânticos alegres e com o riso dessa terra. E não se ouvirão mais as vozes felizes de noivos e noivas. Quando você anunciar tudo isso ao povo, eles perguntarão: por que o Senhor decretou coisas tão terríveis contra nós? O que fizemos para ser tratados deste modo? Qual foi nosso pecado contra o Senhor nosso Deus? Então você lhes responderá que assim diz o Senhor: seus antepassados me deixaram, adoraram e serviram outros deuses, me abandonaram e não obedeceram à minha lei. E vocês são ainda piores. Seus antepassados são ainda piores que seus antepassados. Seguem os desejos teimosos de seu coração perverso e não querem ouvir-me. Por isso os expulsarei desta terra e os enviarei a uma terra estrangeira onde vocês e seus antepassados nunca estiveram. Ali poderão adorar deuses dia e noite, e não lhes concederei nenhum favor. Mas está chegando o dia, diz o Senhor, em que, ao fazer um juramento, ninguém mais dirá: tão certo como vive o Senhor, que tirou o povo de Israel da terra do Egito. Em vez disso, dirá: tão certo como vive o Senhor, que trouxe o povo de Israel de volta da terra do norte de todas as nações onde os havia exilado. Pois eu os trarei de volta à terra que dei a seus antepassados.
E agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 até o capítulo 3, versículo 13. Não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Noite e dia nos esforçamos para obter sustento a fim de não sermos um peso para ninguém, enquanto lhes anunciávamos as boas novas de Deus. Vocês mesmos são nossas testemunhas, e Deus também é, de que fomos dedicados, honestos e irrepreensíveis com todos vocês, os que creem. E sabem que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. Aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e sua glória. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas aceitaram como palavras de Deus, o que sem dúvidas são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. E então, irmãos, vocês foram perseguidos por seus próprios compatriotas, tornando-se assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, na Judéia, que também sofreram nas mãos de seus próprios povos judeus. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas e agora também nos perseguem. Não agradam a Deus e trabalham contra toda a humanidade, procurando impedir-nos de anunciar a salvação aos gentios. Com isso, continuam a acumular pecados, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Irmãos, depois de um breve tempo separados de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamo-nos por voltar a vê-los pela grande saudade que sentimos. Queríamos muito visitá-los e eu, Paulo, tentei, não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês, sim, vocês são nosso orgulho e nossa alegria. Por isso, quando não pudemos mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo para visitá-los. Ele é nosso irmão e colaborador de Deus na proclamação das boas novas de Cristo. Nós os enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé, para que as dificuldades não os abalem, mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos de que as aflições em breve viriam. E foi o que aconteceu, como bem sabem. Assim, quando não pude mais suportar, enviei Timóteo para saber que se continuavam firmes na fé. Tinha receio de que o tentador os tivesse vencido e todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Agora, porém, Timóteo voltou trazendo boas notícias a respeito de sua fé e de seu amor. Ele nos contou que vocês se lembram sempre com alegria de nossa visita e que desejam nos ver tanto quanto nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, apesar de nossos sofrimentos e dificuldades, ficamos animados porque vocês permaneceram firmes na fé. Agora revivemos por saber que estão firmes no Senhor. Sim, agradecemos a Deus por vocês, por sua causa. Temos grande alegria na presença de Deus. Noite e dia oramos por vocês com fervor, pedindo que possamos vê-los novamente, a fim de ajudá-los a aperfeiçoar a fé. Que Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, nos encaminhe a vocês em breve. E que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que nosso amor transborda por vocês. E como resultado, que Deus, nosso Pai, torne seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Amém. Agora em Salmos, capítulo 80, versículo de 1 a 19. Ouve, ó pastor de Israel, que conduz os descendentes de José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, manifesta teu esplendor a Efraim, a Benjamim e a Manassés. Mostra-nos teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, e que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até
as orações do teu povo? Tu nos deste tristeza como alimento e nos fizeste beber copos cheios de lágrimas. Tu nos tornaste motivo de desprezo das nações vizinhas, agora nossos inimigos zombam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos. Tu nos trouxeste do Egito como uma videira, expulsaste as nações e nos plantaste no solo. Limpaste o terreno para nós, fincando raízes e enchemos a terra. Nossa sombra se estendeu por cima dos montes, nossos ramos cobriram os altos cedros. Estendemos nossos ramos até o Mediterrâneo, nossos brotos se espalharam até o Eufrates. Mas agora, por que derrubastes nossos muros? Todos que passam roubam nossos frutos, o javali das florestas devoram a videira, animais selvagens se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, suplicamos que voltes. Olha dos céus e vê a nossa aflição, cuida desta videira que tu mesmo plantaste. O filho que criaste para ti, somos cortados e queimados por nossos inimigos. Que ele ao ver a repreensão em tua face. Fortalece aquele que amas, o filho que criaste para ti, então jamais te abandonaremos. Reanima-nos para que invoquemos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, o Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos. Agora em Provérbios, capítulo 25, versículo de 1 a 5. Estes são mais provérbios de Salomão, reunidos pelos conselheiros de Ezequias, rei de Judá. É direito a Deus ocultar